Boa noite. Hoje é 3 de agosto de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Levantes militares varrem a África Ocidental. Desde 2020, já foram derrubados os governos de Mali, Burkina Faso, Guiné e agora Níger. Todas essas 4 nações foram colônias francesas e Paris preservou influência nesses países mesmo após a independência. A União Europeia e os Estados Unidos e seus aliados caracterizam essas rebeliões como golpes militares. Mas os oficiais que comandam esses movimentos afirmam de se tratar de uma segunda independência ou até de revoluções anti-imperialistas. Para abordarmos esse tema, hoje conversaremos com Iole Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em Economia. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento nossos 3 convidados de hoje. Antes de começar as perguntas, eu vou mostrar um mapa do assunto que a gente vai tratar. Então, primeiro vamos olhar para a África. Não, primeiro vamos olhar para a África. A África se divide em 5 regiões. África Setentrional, Oriental, Meridional, Central e Ocidental, que é onde estão as 4 nações que nós vamos tratar hoje. Aí agora vamos para o mapa da África Ocidental. Aqui está os países que compõem a África Ocidental. Vários deles foram colônia francesa. Para que vocês localizem, aqui estão os principais países, os 4 países sobre os quais nos referiremos hoje: Níger, Mali, Burkina Faso e Guiné. E também o Senegal, é um país que também vive uma séria crise política nesse momento. E vamos, então, à primeira pergunta. Seria possível tratar a situação nessas nações, Mali, Burkina Faso, Guiné e Níger, e também o Senegal, imerso em grave crise política, como episódios de um mesmo processo? Iole Ilíada, com a palavra. Boa noite, Jones, Rose, Breno. Cumprimento também a quem nos assiste. E quero registrar aqui a satisfação em a gente estar discutindo o tema África, né? Acho que é necessário fazer esse registro, porque o fato é que mesmo nós, a imprensa alternativa, os militantes de esquerda, debatemos muito pouco a África. A gente fala sobre a Europa, fala sobre a Ásia, até muito por conta da China, de Vietnã, Coreia, Japão, mas falamos muito pouco sobre a África. Então, eu quero saudar esse fato, registrando, aliás, que hoje, coincidentemente, se completam 63 anos da independência, da primeira independência, da independência formal do próprio Níger, né? E essa comemoração motivou, inclusive, uma grande manifestação hoje em apoio ao que está sendo chamado pela nossa imprensa de golpe militar, mas a mudança de governo perpetrada na semana passada. Sobre a pergunta em si, se fazem parte do mesmo processo. Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. Veja, é importante também destacar, eu falei que é louvável estamos falando sobre a África, mas é importante destacar que há um risco aqui, porque, em geral, a gente tende a tratar a África como uma coisa só, e ela, evidentemente, não é, ela é muito diversa, tanto em termos humanos quanto físicos. Mas esses países, especificamente, fazem todos parte da mesma região, do chamado Sahel, né, que é uma palavra árabe, quer dizer costa, e que é uma região muito específica, porque ela fica justamente abaixo da África saariana e acima da África da savana. É uma região, portanto, com um clima específico, com condições, com um misto populacional muito diverso, porque congregou populações muçulmanas, populações de outras religiões, populações nômades, como os tuaregues, populações sedentárias, mais ao sul.
que foram assim divididos, como todos sabem, naquele crime cometido durante a partilha da África, né, na Conferência de Berlim, no final do século XIX, né, 1894, 1895, e que concentram hoje países que têm os menores IDHs e os maiores índices de pobreza, né, da África e, por consequência, do mundo, e que estão assentados sobre uma riqueza mineral impressionante, com destaque para o urânio, mas a outros minerais importantes, inclusive petróleo. Essa contradição, e mais, o fato de que a independência desses países foi, em geral, feita a partir de uma negociação com os franceses, quer dizer, não houve uma ruptura, houve uma espécie de transição negociada. Isso permitiu, eu sei que o reloginho já está aqui me cobrando, eu vou encerrar aqui, isso permitiu que os franceses, nesse caso específico, mantivessem uma série de mecanismos coloniais, a começar pela moeda, e a gente pode falar sobre isso num outro momento, né? Que eles usam uma moeda que é o franco que não existe mais na França, mas totalmente atrelado à economia francesa e ao próprio euro. Então, isso tudo cria um caldo favorável, propício para esses movimentos de contestação, de, digamos, exaustão com relação ao colonizador, que nesse caso é a França. Eu teria outras coisas para dizer, porque o cenário é muito complexo, né? Junta-se a isso, inclusive, o reloginho me perturbando, junta-se a isso, inclusive, o fato, as consequências da desastrosa intervenção sobre a Líbia. Eu não vou ter tempo de falar, mas tenho certeza que os meus colegas de bancada tocarão nesse assunto, mas o fato é que, quando isso começa a espocar num país e outro, é natural que isso contagie os demais países em que há já esse sentimento anti-imperialista, anti-francês, no caso, e que isso leve à explosão desse efeito dominó em termos de rebeliões. Desculpe me estender. Rose Martins. Boa noite, Breno. Boa noite, Jones, Ioli. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Se são movimentos de um mesmo processo. Eu acho que a Ioli trouxe alguns elementos importantes para a gente tentar entender o que está acontecendo ali, se isso vai desaguar num movimento mais robusto e que futuramente a gente vai poder dizer que foram movimentos de um mesmo processo, né, que levaram a lutas anticoloniais. As questões em comum que esses países têm, né? O Mali, o Níger e o Burkina Faso fazem fronteira direta, são países de colonização francesa. A Ioli também falou de condições geográficas, principalmente a condição do solo desertificado, né? Que isso influencia diretamente nas questões econômicas. Países que sofreram um processo de colonização e libertação tardias, e não acompanharam o processo de desenvolvimento de outras partes do mundo, de outros países que também foram colônias, e que tem nesse momento em comum, que eu acho que a gente pode dizer principalmente, esse sentimento anti-França, né, calcado em alguns elementos políticos, econômicos presentes, e militares, inclusive, presentes em comum nesses países. Eu acho que a questão ali começa a partir de 2021, 2022, com a expulsão dos militares franceses, e no Níger isso está bastante evidenciado agora por causa do discurso, mas começa no Mali, em Burkina Faso, os militares franceses vão se retirando justamente por causa desse sentimento anti-francês, quando o Macron tenta até fazer uma limpeza ali da posição francesa, né, melhorar o clima, fala em perdão de dívida, a devolução do que tinham sido roubado de itens históricos roubados, mas não consegue dar respostas estruturais. E para falar do Níger, que é o caso mais recente, tem a questão do urânio, que a Ioli falou que é muito importante para entender também. O Níger é o 7º produtor mundial de urânio, né, um mineral extremamente estratégico, inclusive, para a França.
85% da propriedade e de desenvolvimento industrial do urânio do Níger está na mão da França, porque quem faz esse processo, né, é uma joint venture entre o Níger e a França, mas que 85% pertence à Comissão de Energia Atômica da França e a duas outras companhias francesas e 15% somente ao Níger, e que tem uma população de 45% vivendo abaixo da linha da pobreza. Como os outros países também são países extremamente pobres, com fronteiras artificiais, com problemas de ordem social, de ordem política, econômica e social, né, países extremamente pobres, e que tem evocado agora essa voz contra, principalmente, a presença francesa e, ao fim e ao cabo, contra políticas coloniais. Eu acho que talvez seja um pouco cedo para a gente dizer exatamente que seja movimento de um mesmo processo, mas como a Iole falou, eu concordo com ela a princípio, sim. Parece que essa questão do sentimento anti-francês e, portanto, anticolonial é o que está mais presente nesses movimentos que começam aí a partir de 2021, 2022. Jones Manuel, com a palavra. Olá, pessoal, boa noite Breno, boa noite Rose, boa noite Iole, todo o pessoal do Ópera. É um prazer estar de novo com vocês na quinta-feira, né? Fazia tempo que a gente não estava juntos. Vejam, primeiro assim, né? Fazendo um preâmbulo teórico, seguindo um pouco o caminho de Iole. Fazer análise do tempo presente é sempre muito difícil, né? A gente que é militante de esquerda, a gente se acostuma com esse negócio de fazer análise de conjuntura, e é como se fosse algo corriqueiro, simples, mas na verdade a coisa mais difícil que existe no mundo é fazer uma boa análise de conjuntura. Inclusive, na maioria das vezes a gente erra, né? Porque fazer, como diria o velho Florestan, história do tempo presente é muito difícil. Dito isso, parece nesse momento que sim, são movimentos semelhantes, guardados, evidentemente, as particularidades nacionais de cada país. De tal sorte que a gente está falando de países que têm sido muito afetados pelo crescimento dos movimentos e grupos terroristas e jihadistas como consequência da destruição da Líbia, países que estão sendo muito afetados pelo custo de alimentos em consequência da guerra da Ucrânia, já que a Ucrânia é um dos principais fornecedores de grãos, países que têm, em termos de intercâmbio comercial e de relações econômicas com o ex-colonizador, a França, muito desigual, que se caracteriza por uma drenagem permanente, violentíssima de riquezas, e toda uma série de problemas muito semelhantes. E a série de problemas semelhantes enseja também movimentos de solução semelhantes, né? A gente está falando aqui de processos de golpes militares, que assumiu uma retórica fortemente antifrancesa e um discurso de soberania nacional, alguns até falando em imperialismo, reivindicando imagens de revolucionários como Thomas Sankara, e que parecem buscar colocar em debate as relações econômicas que estruturam essas economias primárias exportadoras dependentes, né? Inclusive, para alguns autores, até a gente poderia falar até de economias coloniais, nem sequer dependente dava para falar, dado o nível de baixo desenvolvimento das forças produtivas, de desestruturação dessas economias. Eu ainda negrito que a gente está vendo um fenômeno que foi muito característico do século XX, né? Em países profundamente desestruturados, com uma extrema pobreza, uma devastação gigantesca, setores das Forças Armadas, que normalmente são o aparato mais organizado de todo o Estado, assumir uma posição de vanguarda para redefinir o bloco no poder e mudar mais ou menos os termos de troca econômica que estão ali colocados. A gente viu muito isso no século XX, com Nasser, com Gaddafi, com Perón, com Chávez, com tantos nomes, e parece ser um fenômeno, guardado as devidas proporções e particularidades nacionais, que se expressa agora também. Vamos à próxima pergunta. Qual é o papel da Rússia e da China nesses levantes militares? A ascensão da aliança desses dois países, enfrentando a hegemonia dos Estados Unidos e seus aliados, estaria ajudando uma onda contra o neocolonialismo na África? Com a palavra, Rose Martins. Olha, ali é engraçado porque, assim, os analistas
russos, eles falam muito que nessa aliança entre Rússia e China existe uma espécie de divisão do trabalho, em que os russos ficam com o uso da força e os chineses entram com a grana. E ali na África é curioso, assim, porque o mundo está extremamente complexo e as tensões estão aumentando em vários tabuleiros. E no caso desses países, o discurso está muito próximo da Rússia e da China, né? O líder de Burkina Faso chegou a citar a Rússia, assim, falando de forma muito direta naquele fórum lá em São Petersburgo. O papel desses dois países, além de tensionar, no geral, as relações internacionais em todo o mundo e criar, se não está criando dois polos, né? Não está exatamente claro que existem dois polos, mas pelo menos duas vias de desenvolvimento, de entendimento de soberania e de política, eu acho que eles têm agora, de uma forma até incipiente, começado a se expressar nessa região em específico na África. A Rússia, né, voltando lá até o que os especialistas fazem, a Rússia está entrando, de fato, com a força. Né? Isso também não é tão recente. A Rússia tem contratos ali de parcerias militares, cooperação militar com vários países. Já o Grupo Wagner. Isso, eu ia falar isso. E o Grupo Wagner, no programa que nós fizemos aqui, sobre o Grupo Wagner, meio naquela semana daquela confusão toda, inclusive acho que estava o Jones também, não lembro se a Ioli estava, a gente falou da presença do Grupo Wagner no Mali, que é o lugar ali é o país mais que eles têm uma maior presença. E, inclusive, tem uma notícia, né, de que o novo presidente do Níger foi até o Mali para conversar com representantes do Grupo Wagner para ver se eles vão atuar lá. Então, digamos que a Rússia entra, eu concordo um pouco com isso, que a Rússia entra um pouco com a força, com essa cooperação técnico-militar, né, com esse discurso, com essa retórica mais forte de soberania, de defesa da libertação desses povos, enquanto a China também, com seus interesses, obviamente, tem colocado outro sentido para a cooperação econômica, diferente dos Estados Unidos e dos países europeus, outro sentido da cooperação econômica e de troca ali de cooperação tecnológica e infraestrutura com os países africanos, como tem feito em outras partes do mundo. Claro, com seus interesses energéticos, né, querendo sair ali da posição de dependência do Oriente Médio por causa dos Estados Unidos, mas em outros termos, né, que a Rússia, do que a China faz, do que os Estados Unidos fazem, a China faz de outra forma. E aí, ao fim e ao cabo, nesse mundo agora tensionado entre esses dois lados, entre essas duas vias de desenvolvimento e entendimento de soberania e de sistemas políticos, eu acho que a China e a Rússia tendem a se aproximar desses países, como eles têm tentado em outras regiões para criar essa espécie de guarda-chuva institucional que eles estão tentando para se posicionar de fato como um outro polo de poder no sistema internacional. Jones Manuel com a palavra. Veja, eu teria cuidado em falar que é um enfrentamento ao neocolonialismo ou algo do tipo. Inegavelmente, há mais atores no sistema imperialista com possibilidade de disputar alianças políticas e campos, e há uma maior disponibilidade de acordos comerciais, transferência tecnológica, investimento, crédito, à revelia do bloco Estados Unidos e União Europeia. Acho que tem um dado que eu sempre acho muito chamativo. Veja, a Alemanha Oriental, a demonizada Alemanha socialista, há mais de 50 anos atrás, pediu desculpa aos países africanos pela colonização e estabeleceu como prioridade da sua política externa reparação histórica, fazendo transferências tecnológicas, investimento, oferecendo bolsas de estudo para estudantes de África, por exemplo, da Namíbia, irem estudar na Alemanha e por aí vai. Isso foi há mais de 50 anos. Recentemente, a França, a Alemanha resolveram pedir desculpas pela barbárie da colonização. Foi por quê? Foi porque o Macron agora leu os Condenados da Terra do Fanon e ele descobriu que o colonialismo é ruim? Não, porque nos últimos anos você tem a China ampliando sua presença na África de maneira significativa, estabelecendo relações comerciais mais vantajosas para esse país, com crédito mais barato, de longo prazo, com juros mais baixos, com transferências tecnológicas, com parcerias que fazem mais sentido para as classes dominantes desses países, e a Rússia também ampliando sua presença, né? Em 2010, a Rússia fechou um acordo militar com vários países da África Ocidental na ordem de 10 bilhões de dólares,
Recentemente teve mais um acordo em que a Rússia se comprometeu a doar 50 mil toneladas de grãos, né, tentando fazer um efeito frente ao aumento do preço dos alimentos com a guerra da Ucrânia, e também estabelecendo um acordo de cooperação militar e oferecendo para os exércitos desses países da África Ocidental participarem de exercícios militares conjuntos em território russo para se apropriar de armamento moderno e técnicas militares mais avançadas. Então você tem uma maior profusão de atores no cenário internacional que podem oferecer parcerias econômicas vantajosas. Isso possibilita margens de negociação melhores. Então, eu acho que tem um efeito parecido, sem anacronismo, mas tem um efeito parecido com o que aconteceu no século XX. No século XX, quando surge um campo socialista, você tem outras oportunidades de movimentação geopolítica que abrem margem de manobra maior para projetos internos de questionar certos padrões de dependência, redefinir os termos de troca, tentar questionar o lugar do país na divisão internacional do trabalho e por aí vai. Então, eu diria que há possibilidades desses países, com a maior presença geopolítica da China e da Rússia no mundo, questionarem o seu lugar na divisão internacional do trabalho. Aí a gente, em outro momento, na próxima pergunta, espero eu, vai debater os limites dessa possibilidade também. Mas eu diria que nessa seara, por enquanto. Iole e Líada com a palavra. Eu vou na mesma linha da Rose e do Jones, né? Quer dizer, e aqui eu vou invocar o meu estribilho. Eu brinco que eu tenho um refrão, porque eu repito em todo o programa, mas porque eu acho que é uma chave fundamental para a gente entender esses vários episódios da conjuntura internacional atual. E o estribilho é a fazer referência à crise estrutural, né, do sistema econômico e geopolítico internacional. Então, sem dúvida, como já bem apontou o Jones, o fato de que você tem um certo tremor, um movimento das placas tectônicas, que ainda não é um terremoto, mas que é um movimento das placas tectônicas dessa estrutura, facilita que movimentos assim aconteçam. Né? Facilita porque, evidentemente, o poder dos Estados Unidos já não é o mesmo, embora militarmente ainda seja, mas ele perde essa hegemonia política que ele tinha sobre o mundo, o poder da Europa, mais ainda, quer dizer, a Europa está numa crise, a França, que neste caso, como dissemos na primeira pergunta, é o inimigo primeiro, né, a face do imperialismo para aqueles países, está numa crise interna, uma crise política e econômica também interna, né, como de resto toda a Europa, e em contrapartida, o fato de que, como bem disse o Jones, você tem outros atores que, caso aqueles fechem as torneiras, fechem as portas, você tem a quem recorrer, quer dizer, você pode se valer, e você já tem uma presença importante como disse a Rose, dos capitais chineses na região, e tem uma presença importante, ou pelo menos uma possibilidade, um anteparo militar, de proteção militar que pode vir da Rússia, mesmo que via Grupo Wagner, enfim, isso, evidentemente, cria um ambiente que favorece a que este tipo de movimentação aconteça. Ainda que é preciso tomar cuidado, evidentemente, e também aqui concordando com o Jones sobre, né, fazer análise, fazer história presente é difícil, e nem é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo, nesse programa, a gente faz toda semana, grandes especulações a respeito da conjuntura, né? Os fatos podem nos desmentir na semana seguinte. Então, é preciso realmente observar que a história desses países é de grande... E olha, teve algum problema? Golpes de natureza, né? Então, é preciso realmente observar, né? E a história vai ter que ainda nos oferecer mais elementos para a gente avaliar se essas intervenções militares, neste contexto, terão um outro futuro, um futuro mais promissor, justamente em face dessa nova conjuntura histórica. Muito bem, vamos à terceira pergunta da noite. Nós estamos diante de golpes militares contra a democracia, como afirmam a União Europeia, os Estados Unidos e os aliados das potências ocidentais
na própria África ou diante de revoltas anti-imperialistas que merecem solidariedade? Com a palavra, Jones Manuel. Eu acho que nenhuma das duas coisas, né? A gente participa de um grupo, não sei se a Rose está nele, que é o Havana Connection, que é um grupo que tem toda a esquerda brasileira, é uma zorra, né? É um negócio de louco. E aí no grupo fica de um lado um amigo nosso liberal, dizendo que é tudo golpe contra a democracia, e do lado Breno Altman, com o seu clássico stalinismo, dizendo que é o anti-imperialismo renascido, e já vendo um Nasser aqui, já vendo um Gaddafi ali, veja. Como eu disse, eu acho que a parte clássica da história em países que têm um altíssimo grau de dependência, ao ponto de a gente poder falar de um regime quase que colonial, o exército assumir, quando aparece a possibilidade histórica de renegociar os termos econômicos do país na divisão internacional do trabalho, o exército, as forças armadas, como fração sempre mais organizada do Estado, assumir um papel de protagonismo e tentar redesenhar a institucionalidade do país e sua infraestrutura econômica, né? A gente viu muitas vezes isso acontecer na história. Então, me parece, primeiro, esse roteiro clássico, né? Militares assumindo esse papel, vendo uma oportunidade histórica propiciada principalmente pela China, em segundo lugar, pela Rússia, ainda que nesse momento a Rússia apareça com mais visibilidade dos noticiários. Mas, por exemplo, quem pode mudar a relação de exploração do urânio do Níger, para mim, não é a Rússia, é a China, né, estabelecendo um acordo comercial ali diferente. Agora, é sempre muito incerto o que é que isso vai dar, porque eu estava conversando com o José antes de vocês entrarem aqui. O problema e a vantagem desse discurso de militares que resolvem dar um golpe de Estado e redefinem as condições do bloco no poder é que quando você agita as massas com discurso pró-nacionalização de recursos naturais, soberania nacional, contra o colonizador, você sabe como começa, não sabe como termina, né? Por exemplo, na Burkina Faso, muito bom, o presidente está emulando Thomas Sankara na sua imagem, né? Muito legal e tal, só que as massas trabalhadoras do país, principalmente camponesas, podem olhar assim e dizer, porra, muito bom essa ideia de voltar, né? O programa de Thomas Sankara, ele defende a reforma agrária radical. Tipo assim, o governo do presidente Traoré, ele está disposto a, por exemplo, encarar uma reforma agrária radical e entrar em choque com os grandes proprietários de terra que reconcentraram a terra durante o governo do... Acabei de esquecer o nome do golpista que matou Sankara e governou por mais de 20 anos. Blas Compaoré, se não me falha a memória. Tipo assim, ele está disposto a isso? A gente não sabe. Mesma coisa no Mali. Não, muito bom esse discurso do contra a França, expulsar as ONGs, expulsar os franceses, e que as massas do Mali estão na miséria e precisamos nacionalizar os recursos naturais. Mas como é que fica, por exemplo, com a elite do Mali? Tipo assim, combinaram com as massas trabalhadoras que a elite do Mali é parte desse projeto nacional mano-francês? Então, assim, o que vai sair disso, me parece muito incerto, porque depende de dinâmicas de luta de classe em cada plano nacional e como as massas populares vão reagir, que não dá para prever de antemão. Muito bem. Com a palavra, Iole Ilíada. Bom, como eu sou da old school, representante da old school, eu aprendi a ver a realidade, a ler a história de uma maneira dialética, né? E aprendi que o concreto é síntese de múltiplas determinações. Então, eu acho que aquele que pretender compreender o que se passa nesses países a partir de modelos ideais da ciência política, é golpe, não é golpe, revolução, é democracia, vai dar com os burros na água. Isso se a intenção for realmente compreender, né? Se a intenção não for fazer cor ao discurso hegemônico daqueles que, na verdade, sempre se favoreceram da manutenção do status quo africano. Eu acho que, para a gente, alguém de esquerda ou alguém de uma esquerda consequente, pelo menos, deveria tentar entender se aquilo que está se passando ali para usar também uma linguagem old school, é progressivo ou regressivo, ou seja, se aquilo que está acontecendo faz avançar a luta da classe trabalhadora, dos setores populares, por seus objetivos imediatos e históricos, ou se faz retroceder, ou se é um óbice a ela. A forma importa menos. A gente deveria
se preocupar mais com o conteúdo, né? Afinal de contas, como dizia o Leminski, como é que é a história? Em la lucha de classes, todas as armas são buenas. Piedras, noches, poemas. Né? Então, não é a forma, é o conteúdo. Indo agora concretamente para o que se passa ali. Aparentemente, há um conteúdo progressivo no sentido de que a proposta, pelo menos ao que parece, a proposta por hora, tem um forte conteúdo, a proposta desses que tomaram o poder tem um forte conteúdo anti-imperialista, tem um forte conteúdo a favor de uma descolonização efetiva daqueles países. E qualquer um que conheça a história desses países, que conheça um pouquinho mais profundamente, sabe que é impossível para a classe trabalhadora ali lutar por qualquer pedacinho, qualquer nasgo de emancipação, se não se libertar realmente dessas garras deste imperialismo. Como eu disse, esses países não têm nenhuma autonomia, não têm autonomia sobre a sua moeda, não têm autonomia, tem uma joint venture, como disse a Rose, que, na verdade, se eu fosse, né, se não estivesse... Nesse horário, acho que já posso falar, parece aquele acordo do Caracu, enfim. Então, é uma relação de exploração tão absurda que, se você não rompe com essa exploração, não há sequer possibilidade de lutar, aí sim, de lutar pelos interesses mais imediatos e também pelos interesses históricos da classe trabalhadora. Então, ela parece ter um conteúdo progressivo, porque é necessário romper essas amarras para que a classe trabalhadora possa efetivamente lutar por avanços mais concretos. Agora, isso vai acontecer, eu finalizo com isso, aí eu concordo com o Jones, é muito cedo ainda, até porque isso depende de vários fatores. Novamente, a dialética é um fenômeno extremamente contraditório e complexo. O enfrentamento se dá com empresas, com interesses, com países, né, que têm um poder muito superior aquele de quem está liderando esses golpes. E, com isso, eu termino mesmo. E nem se descarta a hipótese, como aconteceu em outros momentos, que os próprios dirigentes que estão à frente deste movimento acabem eles mesmos cedendo a pressões, ou se locupletando, ou se deixando corromper. Isso é possível também. Então, está tudo em aberto. Agora, neste momento, olhando, me parece progressivo. Rose Martins com a palavra. Golpes militares ou revoltas anti-imperialistas? Olha, como a Ioli disse, e o Jones, uma outra fala dele, disse também sobre a conjuntura, é bem recente para a gente responder as perguntas de milhões do Breno Altman, né? O Breno sempre traz as perguntas de milhões. Agora, eu concordo com a Ioli também, que tem um caráter progressivo, principalmente se a gente pegar esse caso mais recente do Níger. Né? O discurso é muito forte em relação aos recursos naturais, né, do país e a subjugação econômica em relação à França. Agora, de fato, esse pode ser um movimento, tem essa questão dos líderes, né? Se são realmente, o Jones também tocou nisso, né? Se o líder lá do Burkina Faso realmente é um segundo Thomas Sankara. Esses são movimentos, né? Eles ocorrem, às vezes, num tempo mais lento para a gente oferecer essas respostas. Então, eu acho que a Ioli e o Jones falaram um pouco disso. Eu queria complementar sobre essa questão das pessoas estarem fazendo essa pergunta, mais em relação a essa propaganda, né? Se é um golpe militar contra estados democráticos. Primeiro que é o seguinte, a questão desse país é extremamente complexa do ponto de vista político e de coesão social e de entender o que acontece ali. A gente até tem muito, a Ioli acho que falou isso também no início da fala dela, a gente tem muito desconhecimento sobre o que acontece nessa região. A gente estuda muito pouco, inclusive no Brasil, a gente estuda muito pouco a África e esses processos internos particulares. Então, tem as devidas diferenças de país para país. A gente está falando aqui né, num grupo. Agora, essa questão de olhar para esses países e colocar em xeque a democracia e de usar essa bandeira, ela também
é direcionada para a África a partir dos anos 90, principalmente com a Europa e os Estados Unidos, para justamente conseguir manter o domínio sobre esses recursos econômicos e o domínio político dessa região. Então, eu acho que a gente tem que ser bastante cauteloso ao falar sobre esses processos, né, sobre o que vai desembocar daí a partir dessas lideranças, né, se são golpes, o que vai acontecer, embora eu concorde com a Iole de que, no primeiro momento, parece ser um movimento progressivo, tem um discurso anti-imperialista muito forte, também do líder do líder de Níger, mas também de Burkina Faso, mas ter a consciência de que é um processo extremamente complexo, que existe essa propaganda direcionada para a África, da questão da democracia, que a gente já viu ocorrer em vários países, que também alguém aqui já citou inicialmente da Líbia, que é um dos países que foram mais vitimados com esse discurso, né, um país que tinha tudo para estar numa das melhores posições dos países africanos do ponto de vista econômico, e teve a sua trajetória interrompida justamente com esse discurso. Então, olhar para esse quadro, entender essa complexidade, entender que esse discurso, essa propaganda dos países europeus e dos Estados Unidos, elas estão, nesse momento, direcionadas para essa região. Muito bem, vamos a mais uma questão histórica. Vocês acreditam haver semelhanças político-ideológicas desses levantes militares com as revoluções anticoloniais dos anos 50 e 60? Com a palavra, Iole Ilíada. Eu acho essas comparações perigosas, né? Sempre perigosas. Se é complicado fazer a história do presente, é mais complicado ainda fazer esse tipo de comparação, porque os contextos históricos são bastante distintos, né? Ali nós estávamos numa situação em que grande parte dos países ainda era colônia formalmente, era formalmente colônia, então havia uma luta de libertação nacional muito clara ali, né? muito claramente caracterizada, era pela independência, inclusive formal, dos países, quando grande parte do mundo já era independente, né? Pelo menos os países ocidentais, a América. E, por outro lado, o que eu acho até mais importante, era um momento daquela chamada ordem bipolar, mas era um momento em que os movimentos comunistas estavam, digamos, numa ofensiva no mundo. E acho que isso é importante ressaltar, porque isso dava um caráter para aqueles movimentos muito mais claro, no sentido de serem movimentos anticapitalistas, de serem movimentos que eram influenciados pelo marxismo ou pelo chamado socialismo africano, que não era marxista, mas que era anticapitalista. Então, eu diria que, nesse sentido, aquele movimento era, do ponto de vista político e ideológico, melhor desenhado, né? Melhor desenhado. Havia, inclusive, uma discussão importante sobre se a luta deveria ser a luta de classe pura ou a luta anticolonial, o que deveria ser a luta nacionalista, o que deveria ser priorizado, e os debates sobre isso são riquíssimos na época, né? São riquíssimos sobre como uma coisa estava ligada à outra. Então, nos casos atuais, evidentemente, a coisa é mais nuançada, justamente porque o movimento socialista, o movimento revolucionário está num momento de defensiva. As ideias marxistas, as ideias socialistas, as ideias comunistas não presidem mais este tipo de debate. Ainda que, mas a gente vai meu tempo está acabando, acho que a gente vai falar sobre isso depois, ainda que exista, como já foi citado aqui, esses ecos do passado. Agora, o que há em comum? Aqueles especialistas que avaliam a história da África, que não é o meu caso, né, mas eles costumam falar das ondas do panafricanismo, né? Identificam pelo menos 3 ondas, uma bem no começo do século, uma nos 20 e uma esta que foi 55 e 60. Obviamente, alguns desses analistas estão olhando para este processo e caracterizando, embora ainda seja cedo, como uma quarta onda do pan-africanismo. Então, eu acho que existe esta invocação que é muito comum nos movimentos, em lutas populares ou em lutas dessa natureza. Isso aconteceu na América Latina também, né? Basta
lembrar das figuras Sandino, Martí, que sempre voltam nos movimentos revolucionários, seja dando nome aos movimentos, seja como símbolo, seja como nome das frentes, né? Enfim. Mas o fato é que existe esse eco do passado, pode ser que estejamos diante de uma nova onda de panafricanismo. Agora, é preciso tomar cuidado porque, como eu disse, são contextos muito distintos e esses acontecem no momento de defensiva da esquerda mais revolucionária, marxista, etc. Rose Martins com a palavra. Olha, eu concordo em grande parte com a Ioli. Acho que, com todas as perguntas que a gente está respondendo, é preciso tomar cuidado, porque realmente ainda parece um movimento bastante incipiente. E eu acho que tem duas questões assim que a gente pode colocar, que é o contrário daquela onda, né? Assim, para a gente tentar entender mais ou menos o que se aproxima, o que se afasta. Primeiro que eu acho que também não está claro se vai ser um movimento que vai abarcar tantos estados, né? Por exemplo, a Nigéria falou que está disposta a fazer algum tipo de intervenção no Níger, né, com a ajuda dos europeus e dos americanos. Então, a gente também não sabe qual que vai ser a resposta para esses movimentos irem adiante. Agora, tem uma outra questão que é, de fato, e a Ioli já tocou nisso, que é a divisão do mundo, que é distinta, né, do que seria o outro caminho. Tem gente que insiste na tese de que nós estamos vivendo uma Segunda Guerra Fria, mas não existem duas alternativas de mundo. A gente falou aqui, acho que na primeira pergunta, sobre a posição da Rússia, né, sobre a posição chinesa, como os chineses podem ajudar, mas é importante dizer que nem a Rússia e nem a China estão propondo um rompimento total com essa ordem que está aí. E, por enquanto, estão inseridos nesta ordem. A China tem todas essas questões de economia interna, né, essas discussões aí intermináveis sobre o que é o sistema econômico político chinês, mas a China não está propondo um outro mundo, o mundo que a União Soviética propõe. Então, não há uma divisão, por isso que eu falo, não está claro que é uma divisão entre blocos, mas entre vias de desenvolvimento que se distanciam de alguma forma. Então, eu não acho que dá para dizer nesse momento, por causa dessas duas questões, tanto das particularidades da região, não sei se esse movimento vai ser tão forte como os movimentos a partir dos anos 50, e nem que eles estão propondo uma ruptura com o imperialismo ou vão conseguir se estabelecer porque a outra parte do mundo que pode dar o apoio ou que possa tentar construir uma nova ordem, eu não acho que ela esteja empenhada numa ruptura total com essa ordem, e aí acho que a gente cai nessa discussão de anti-imperialismo, enfim, de que a gente já discutiu. Muito bem, com a palavra, Jones Manuel. Veja, eu acho a pergunta complicada, porque como a Ioli já adiantou... Toda pergunta é complicada, as respostas é que são simples. Como a Ioli já adiantou, o anticolonialismo no pós-Segunda Guerra Mundial, ele tinha traços de anticapitalismo muito forte, né? E dialogava muito com a influência marxista. Citando um grande poeta, eu adoro poetas, o Aimé Césaire era um bom exemplo disso. O Aimé, por exemplo, não era propriamente um marxista, mas era alguém de esquerda, com uma produção teórica ali marcadamente anticapitalista. Uma das suas obras mais clássicas, Discurso sobre o Colonialismo, o Aimé está propondo abertamente a ultrapassagem da sociedade burguesa, né? Eu, inclusive, faria até uma nota teórica mais ampla, que é muito comum retratar o século XX do pós-Segunda Guerra Mundial como um confronto entre bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e bloco socialista liderado pela União Soviética. Embora isso seja verdade em muitas dimensões, o movimento dos não alinhados ou o movimento terceiro-mundista, embora tivesse várias irmandades com o movimento comunista, era uma força própria, com características próprias e com formulações teóricas próprias, inclusive, como a Ioli citou, bem interessantes, né? Não são coisas desprezíveis. Nada disso existe hoje, né? A Rose ainda citou, por exemplo, que a China e a Rússia não propõem uma ordem alternativa. Eu diria mais, a Rússia é um país que, em vários cenários geopolíticos, cumpre uma função reacionária. Por exemplo, a Rússia tem uma parceria
militar estratégica com a Índia importantíssima, que nos 10 anos é o principal fornecedor de técnicas militares de combate à contra-insurgência e a guerrilhas da Índia. Então, assim, tem um papel... Inclusive, o Putin participa volta e meia desses encontros reacionários, conservadores aí, em defesa da família, contra os LGBT, contra a promiscuidade, contra o Ocidente, não sei o que. Ele participa dessas porcarias que o Olavo de Carvalho participaria se não tivesse sido de base já. Então, eu diria, de maneira mais pragmática, que o que a gente está vendo são possibilidades de renegociar o papel dos países na divisão internacional do trabalho, sabe? Se a gente for fazer uma comparação anacrônica, vamos lá. Lembram, na época da ditadura militar, quando a ditadura no Geisel buscava parcerias um pouco rebeldes ao interesse imediato dos Estados Unidos com a França ou com a Alemanha Ocidental, e conseguiu arrancar algumas coisas, alguns acordos que o governo estadunidense não queria, ou a mesma coisa acontecia com o governo do General Park na Coreia, eu acho que é muito mais um cenário com mais atores em disputa, que possibilita renegociar os termos de inserção na divisão internacional do trabalho, do que um anti-imperialismo, um questionamento do colonialismo, uma transformação radical e coisas desse tipo. Embora, em muitos momentos, a retórica chame esse passado, né? E o caso mais chamativo é o da Burkina Faso, que o cara é quase que um cosplay do Thomas Sankara, sendo que ele é menos bonito porque não tem a bigodeira do Thomas Sankara, né? Pois é dele mesmo que nós vamos falar agora. Viralizou nos últimos dias o discurso do presidente interino do Burkina Faso, Ibrahim Traoré, proferido dia 29 de julho durante a cúpula Rússia-África em São Petersburgo. Para muitos, lembrando seu conterrâneo Thomas Sankara, histórico militar revolucionário, Traoré fez forte discurso contra a hegemonia dos Estados Unidos e o neocolonialismo europeu. Esses grupos militares que comandam os levantes na África Ocidental, além de Burkina Faso, nos demais países da África Ocidental, poderiam ser a vanguarda de um processo de libertação, como reivindicam? Com a palavra, Rose Martins. Nossa, tem pergunta cara aqui hoje, hein? Só pergunta de milhões. Olha, a gente falou isso no início do programa, né, Breno? Esse é um processo que a gente vai precisar ver no que vai dar. Esses grupos ainda é recente. Agora, comparação, por exemplo, vamos usar essa comparação da pergunta, né? Me perdoe, deixa eu só fazer um complemento de pergunta, porque tem a ver com a realidade brasileira. Em função da história brasileira, muita gente, inclusive gente de esquerda, diz que tudo que vem dos militares é imprestável. Os militares necessariamente são uma força do atraso. Então, a pergunta tem a ver com isso. Grupos militares poderiam, neste caso concreto, ser a vanguarda de um processo de libertação? Olha, dependendo do grupo militar, da orientação do grupo militar, sim. Né? O que a gente está vendo, né, no caso, colocar esses 3 países aqui, do Níger, do Burkina Faso e do Mali, são grupos militares que tomaram o poder, né, em países com realidades extremamente complexas, mas com um discurso claramente anti-imperialista. Isso a gente falou aqui, a Ioli falou um pouco sobre isso, sobre essas contradições, sobre o que pode acontecer futuramente, a cooptação desses líderes, mas o discurso inicial, a impressão inicial é de que eles podem eles podem levar adiante esses processos de libertação. Agora, de novo, a realidade desses países, elas são extremamente complexas e não sei se comparáveis ao nosso caso, em que os grupos militares aqui não tinham, pegando o último período aí, né, tanto do Bolsonaro, que eles participaram ativamente do governo, como do governo da ditadura civil-militar, eles não tinham nenhum tipo de discurso que levava a crer que o Brasil iria se posicionar de forma, até na forma talvez sim, né, do discurso, mas que o Brasil estava se libertando de algum processo aí de novas formas de colonização, aí o João já citou da questão da divisão internacional do trabalho, por exemplo. Não era um discurso revolucionário.
Agora, nesse caso, nesses países, a princípio, a priori, esse é um discurso anti-imperialista, e a gente vai precisar ver o que vai acontecer, principalmente no caso do Burkina Faso, que você citou na pergunta. Eu achei extremamente interessante a forma como ele se apresentou lá no Fórum de São Petersburgo, naquele encontro com a Rússia. É interessante essa maneira, e para a gente ver o que vai dar isso. Agora, será que ele está disposto a fazer, por exemplo, o que o Thomas Sankara fez, que foi uma reforma agrária, o discurso ser realmente radical? Então, realmente o tempo que vai poder dizer. Essa é uma análise complicada de fazer no curtíssimo prazo. Agora, eu queria complementar um pouco o que o Jones falou sobre a questão do Putin. As pessoas têm uma dificuldade em relação à Rússia, é preciso frisar isso, Jones, da separação da política interna e dos movimentos da Rússia no sistema internacional, que, goste ou não do Putin, são movimentos contra-hegemônicos. Eu não gosto de falar anti-imperialista porque a Rússia está inserida no sistema internacional, da economia internacional, e não está, como a União Soviética, reivindicando outra ordem econômica completamente distinta. Ela está reivindicando questões de segurança própria e contra-hegemônicas, porque isso estava influenciando na sua soberania e nas suas questões de crescimento econômico. Mas eu aproveito para dizer que é preciso, o Putin é uma figura extremamente complexa, é preciso fazer essa separação, senão a gente não consegue entender as posições da Rússia, inclusive em relação a esses países. Muito bem, Jones Manuel com a palavra. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa, eu concordo com o Rose. Eu acho que é isso. Para mim, a figura do Putin tem um quê parecido com o Irã. A gente defende, quando é agredido pelos Estados Unidos, e entende o papel, por exemplo, de Israel, mas se eu morasse lá no Irã, eles teriam me matado já. Assim, simples e objetivo, porque lá no Irã não pode ter um comunista que eles matam. Então, acho que é bem por aí. Agora, veja. Eu tenho a dúvida da incerteza de Rosa Luxemburgo, né? Quando você coloca as massas em movimento, você sabe quando começa, não sabe quando termina, né? Eu lembro de um clássico militar latino-americano que começou, participou de um golpe militar na Argentina, e aí começou algumas políticas sociais para tentar afastar da influência dos comunistas, e terminou criando a maior corrente de esquerda da Argentina, que é o peronismo, né? Provavelmente o Perón não tinha ideia que daquele golpe militar que ele participava ia surgir uma corrente, que inclusive do peronismo até surgiu uma corrente marxista, os montoneiros. É um negócio que você sabe como começa. Os montoneiros eram marxistas? Eram, claro. Não? Então depois a gente faz um debate sobre isso. Então, você sabe quando começa, não sabe quando termina. O discurso do presidente da Burkina Faso é muito isso, tipo... Aí, alguns camaradas comentaram comigo, mas tem lideranças clássicas da Revolução de Agosto, do Thomas Sankara, que estão no governo. Perfeito, é verdade. Tem que ver se vão continuar. Tem que ver se não vão mudar de posição, sabe? Tipo, eu acho que a gente precisa de calma e observar o desenvolvimento da coisa. Porque, note, promessas de melhora nas condições econômicas da vida do povo trabalhador, a partir de mudar as relações, por exemplo, com o antigo colonizador, né, questionar o lugar neocolonial desses países de África, ela pode, por exemplo, ter como resultado alguma melhora imediata, estabilizar um novo regime e, no fundo, o papel neocolonial não ser tão a fundo questionado, ela pode fazer com que as massas trabalhadoras rapidamente entrem em movimento e vão mais fundo e comecem a questionar mais coisas. Inclusive, a existência até de uma própria classe dominante interna aliada do regime neocolonial. Então, acho que a gente tem que ver. Ao mesmo tempo, eu não compartilho desse sentimento antimilitarista e abstrato que a gente tem, né? Na história dos países dependentes, militares têm papéis importantíssimos, né? Acho que o povo esqueceu que do movimento tenentista saem os dois grandes braços de força do Brasil na primeira metade do século XX, né? Que é o PCB e os herdeiros da Revolução de 30. Um tenentismo vai para a esquerda, o tenentismo vai para a direita. Até no Brasil a gente tem um papel de militares progressistas, modernizadores e por aí vai. No Brasil, na Venezuela, na Argentina, no Peru, na Líbia, na Síria, no Iraque. Então acho que a gente tem que ir com calma no negócio militar. O problema de militar é que militar tem arma.
né? E aí dialogar com gente que tem arma é um negócio muito complexo, né? Porque normalmente, como diria o pessoal do choque de cultura, quem tem a arma acho que tem o poder do diálogo, né? Ele decide quando acaba a conversa. Com a palavra, Iole Ilíada. Aliás, antes de passar a palavra para a Iole, uma das candidaturas da direita na Argentina agora, Patrícia Bullrich, era uma das dirigentes dos montoneiros. E ela é hoje candidata à extrema-direita na Argentina. Acontece. Carlos Lacerda foi comunista, pô. É fato. Fernando Haddad já foi marxista. Iole Ilíada com a palavra. Até perdi o prumo. Não, eu acho que, de alguma maneira, eu já respondi este último questionamento do Breno, né, a respeito do papel dos militares, se eles podem ou não cumprir este papel numa luta de libertação nacional e também numa luta revolucionária classista. Quando eu me referi à diferença entre forma e conteúdo, certo? Quer dizer, mais importante do que a forma, nesses casos, que depende muito, inclusive, das características específicas de cada formação socioeconômica, importa o conteúdo, se o conteúdo é ou não progressista. E a história do mundo está cheia de casos em que os militares foram fundamentais para uma revolução progressiva. Inclusive, em Portugal, eu cito Portugal porque ela entra para a história como a Revolução dos Cravos, e aí algumas pessoas devem imaginar que saiu todo mundo com o cravo na mão e foi por isso que se derrubou a ditadura, né? Quando, na verdade, o papel dos militares, dos capitães de Abril foi fundamental, né? Então, isso eu acho importante dizer. Obviamente, nós já dissemos aqui, é muito cedo para dizer que o que está acontecendo é uma nova onda de um processo de libertação nacional, um processo de nova descolonização anti-imperialista, capitaneada pelos militares. Agora, evidentemente, o discurso do Traoré aqueceu, Ibrahim Traoré, né, o nome dele, aqueceu os nossos corações, né, porque ele fez referências, não só porque ele usou a boina do Sankar, mas porque ele terminou com pátria ou morte, venceremos, né? Que é muito caro, expressão que é muito cara aqui a nós latino-americanos. Mas ele diz uma coisa no discurso que tem tudo a ver com a pergunta do Breno, e eu quero destacar. Ele diz assim: quando nós, o povo, decidimos nos defender, somos chamados de milícias. Mas esse não é o problema. O problema é ver líderes africanos inertes, mas reforçando os imperialistas, nos chamando de milícias, nos chamando de homens que não respeitam os direitos humanos. De que direitos humanos estamos a falar? Ele está pegando exatamente isso, o fato de que qualquer ação é chamada pelo Ocidente de golpe dado por milícias, né, que não respeitam a democracia e os direitos humanos. E nós sabemos que isso é uma falácia. Nesse pouquíssimo tempo que resta, eu queria fazer uma sugestão. Hoje eu estou declamando poesias e fazendo sugestões vou fazer uma sugestão do documentário. O Manuel também está declamando poesias. Não, hoje nós estamos Adoro poetas. Nós estamos influenciados por um amigo nosso, né, Jones? Um velho amigo nosso. Tem pesquisando a respeito da história do Níger, eu achei um documentário que talvez todos conheçam, mas eu confesso que me escapava. É um documentário antigo, um documentário francês, mas que está disponível no YouTube faz um ano, embora ele tenha sido filmado em 2008, portanto, antes, inclusive, dos primeiros problemas lá do Níger, das primeiras rebeliões. E ele é impressionante, porque ele se chama Níger, a Batalha do Urânio. Ele mostra todos os problemas trazidos pela ocupação, pela exploração, que na época era da Areva, que depois... Aí continua sendo a Areva, mas aí depois ela abriu o seu capital. Mas, enfim, da empresa de exploração do urânio, os problemas trabalhistas, os problemas ambientais, os problemas para os tuaregues. Não esqueçam que essas terras ricas em urânio são dos tuaregues. E a falta de democracia e transparência que este grupo que vai tentar fazer este documentário encontra para poder realmente registrar o que efetivamente se passa ali. Então,
Tudo isso é um quadro importante para quem acha que é um problema, é uma luta entre democracia e autoritarismo, né? Quer dizer, a coisa é muito mais complexa, vale a pena assistir. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que hoje teve até direito à declamação de poesia. Eu conversei hoje com Iole Ilíada, Rose Martins e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas.